Sophie, você nos fala que a comida cozida é uma comida morta. Mas o ser humano vem comendo esse tipo de comida há milhares de anos e vem se mantendo. Como é que você explicaria essa questão? Na verdade, eu acho que não é que você não pode comer comida que foi aquecida. Todo mundo vem fazendo isso e a indústria está extremamente feliz com essa situação. Só que se você prestar atenção, a população em geral está ficando doente. Ou seja, tem um homem chamado Norman Walker, que mais de um século atrás, que é o pai dos sucos e dos tais do suco verde que estão ficando famosos agora, por um motivo, né, que para resgatar a saúde das pessoas. Bom, esse homem diz que, na verdade, essa comida, ela pode ser ingerida, mas o custo energético, em termos de energia, de vitalidade, de saúde no geral, é muito alto. Ou seja, se você fica comendo comida cozida, você vai envelhecer mais rápido. Quer dizer que todos os seus órgãos vão ficar envelhecendo mais rápido, suas células, você vai ficar mais enrugado, seu cérebro vai envelhecer mais rápido. E se você perceber, a população agora está sendo atacada de doenças crônicas. E tem um outro homem que foi um prêmio Nobel da Medicina em 1932, que explicou a causa geral, a causa raiz dos cânceres, no geral, é a acidificação do corpo. E o que acontece? A comida cozida, ela é ácida para o nosso corpo. Então, uma vez ingerida, o nosso corpo ele vai ter que tentar alcalinizar o nosso corpo, ok? E o que acontece? Quando o ambiente interno é ácido, o oxigênio se vai. E em meio anaeróbico, as nossas células elas vão criar uma fermentação. E nesse clima, nesse ecossistema, as células cancerígenas elas se desenvolvem muito rápidas, muito bem. Basta você colocar uma alimentação rica em oxigênio para elas não poderem se desenvolver. Então isso é muito importante. Parece uma coisa que passou batida, mas isso é muito chave para a sua saúde. O que alcaliniza? Frutas e vegetais por excelência são ótimos para alcalinizar o seu corpo. Limão, que é uma fruta ácida, na verdade ela tem um poder alcalinizante muito grande para o seu corpo. Bem, e na questão do veganismo, a população vem gradativamente se prestando atenção na questão da substituição da carne, né? Uhum. Mas você falou dos laticínios, né? Mas e tirar os laticínios, você não acha que há um prejuízo, principalmente na questão do cálcio? Na verdade, eu acho que também a gente tem um apego emocional aos laticínios, porque o leite é uma coisa materna, quando a gente vem crescendo, mas na verdade, quem diz que você não pode fazer leite de outras coisas? Porque se for pensar, nós somos a única espécie a tomar o leite materno de outra espécie, de outro mamífero. Isso pode quebrar um galho se você é um filhote que não teve acesso a uma alimentação rica necessária para o seu desenvolvimento, mas não é para acontecer. E na verdade acaba sendo prejudicial para o nosso corpo. Na verdade a gente, dentro do leite de vaca, tem substâncias que são altamente alergênicas para nós, que cria um ambiente inflamado no nosso corpo. Mas você pode fazer leite com noz pecan, com castanha, você pode fazer com semente de girassol, você pode fazer com muitas outras coisas. E essa questão do cálcio, na verdade, a gente sempre fala que leite de vaca, ele tem muito cálcio e o problema é que, na verdade, ele é extremamente ácido para o nosso corpo e para poder alcalinizar o nosso corpo, a gente solta o nosso cálcio que está retido nas mandíbulas, na estrutura óssea do nosso corpo, para as correntes sanguíneas. Sendo assim, em vez de dar o cálcio para a gente, ele está puxando o nosso cálcio para o nosso sangue e pode causar até osteoporose, né, que acontece muito nas mulheres, por exemplo. Enfim, não providencia cálcio nenhum. Agora, algas marinhas, sim, brócolis, espinafre, sim, entendeu?